Olá! Sejam Oi. muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos ver as maiores teorias da conspiração da história do futebol. Galera, alguém me fala uma teoria da conspiração do futebol aí pra gente saber se vai ter nesse vídeo, se alguém vai acertar. O Brasil perdeu a Copa de 98 porque vendeu... Essa pá que é a única que eu consigo pensar. Essa pá que é a única que eu consigo pensar. O Verratti é uma mulher, o Messi é autista. Tem vários mesmo dessas assim. Uma teoria da conspiração é uma especulação de que um evento ou resultado foi secretamente forjado por um grupo de pessoas para atingir um objetivo. Essas teorias existem aos montes no mundo e, evidentemente, dada a influência e poder que tem o futebol, ele não escapa delas. Mas antes de começar o vídeo, peço pra você se o inscrever Flamengo no pagou canal, a portuguesa. pois faltam menos de 10 mil inscritos pra gente alcançar Eu já os sou inscrito, 300 mil. Starball. E 60% de vocês que assistem Caralho, não que são babacas. inscritos. Todo mês você tá aqui vendo os vídeos e ainda não tá inscrito. Já passou da hora, né? Eu também queria compartilhar com vocês o navegador que eu uso para fazer o abrindo expandindo. Quanto mais a navegador, inclusive, eu consigo arrastar o player para qualquer lugar do mercado no seu dispositivo. Bom, recados dados, então chega de enrolação e põe seu chapéu de alumínio porque vamos ver as mais macabras teorias da conspiração da história do futebol. Vamos ver. Aí, ó. A primeira já. Essa é clássica mesmo, não tem jeito. Brasil e França chegavam à grande decisão da Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira defendia o título buscando o pentacampeonato, enquanto os donos da casa sonhavam com seu primeiro campeonato mundial. O Brasil era considerado amplo favorito tanto por ser o atual campeão, quanto por ter o melhor jogador do mundo no time. Porém, poucas horas antes da final sai a notícia que Ronaldo havia sido cortado da decisão e Edmundo começaria entre os 11. Inicialmente, se dizia que foi por uma lesão no tornozelo. Depois, os boatos eram de que foram problemas estomacais. Mas passados 30 minutos, a escalação é alterada novamente e Ronaldo volta ao time titular. O que aconteceu foi que na tarde do dia da decisão, Ronaldo foi tirar uma soneca em seu quarto. Como é que pode, cara? Quando de repente começou a convulsionar. Seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, viu... Tipo assim, mano, imagina tipo assim, tu é o Roberto Carlos aqui, tá ligado? Hoje tem uma final e tal. Tu olha pro lado, o melhor jogador do planeta Terra, teu amigo e esperança de um país inteiro, está convulsionando na cama. Irmão, cara, eu não consigo pensar assim o que passou pela cabeça do Roberto Carlos. Papo de loucura, tá ligado? Fudeu, vão achar que eu matei ele. Viu a cena e desesperado chamou os médicos. O craque então foi levado ao hospital. Porém, nenhuma normalidade foi encontrada e Ronaldo sequer se lembrava do acontecido. Quando ele volta do hospital com a equipe já no vestiário e pronta para a final, ele diz que tá bem e quer jogar. O médico da seleção e o técnico Zagallo optam por não barrar, o que do ponto de vista médico era uma decisão no mínimo peculiar. Tá certo. Por isso, Edmundo volta pro banco e Ronaldo joga mesmo depois desse episódio. Foi notório que o craque não estava em sua melhor forma. E o Brasil, completamente apático, levou 2 gols de cabeça de Zidane no primeiro tempo e mesmo com um homem a mais, ainda sofreu o golpe de misericórdia aos 92 minutos. A França aplicava um sonoro 3-0 nos favoritos e era a campeã do mundo pela primeira vez em casa. Todos esses acontecimentos nebulosos momentos antes de uma final de Copa foi algo sem precedentes na história. Do nada, o melhor do mundo tem uma convulsão horas antes de uma final de Mundial e mesmo assim ele joga. O que realmente aconteceu nos bastidores desse Brasil e França é provavelmente o maior mistério da história das Copas. Muitas teorias da conspiração surgiram para explicar o fracasso brasileiro naquele jogo. Primeiro, qual seria a explicação para a convulsão de Ronaldo? É isso aí mesmo, sintoma que nunca tinha lhe ocorrido nem antes e nem depois. Surgiram especulações sobre um possível envenenamento por um... Eu vou falar pra vocês o que significa isso aqui, tá? Eu vou falar pra vocês, eu vou cravar aqui. O brasileiro tem uma grande dificuldade de aceitar que a gente pode tomar no cu em algum esporte. Ainda mais em um que a gente é considerado o melhor.
tá ligado? Então o Brasil tomar um 3-0 numa final de Copa do Mundo pra França tem que ter sido vendido, tá ligado? Se perdeu, ou foi roubado, ou entregou. Nunca vai perder, tá ligado? Nunca vai perder. Tipo assim, pô, tomamos um pau. Foda, mano. O 7-1 mesma coisa aí. Uma galera aí deve acreditar que o 7-1 foi vendido até hoje. Com certeza. Um cozinheiro francês. Mas não existe nenhum fundamento para acreditar nisso. Outra teoria diz que elas foram consequência de uma reação a infiltrações de xilocaína, um anestésico usado para aliviar dores nas pernas, algo que foi prontamente negado. Não é muita coincidência o cara passar por isso literalmente no dia da final da Copa, mas viado, o corpo humano, cara, pode acontecer qualquer merda no corpo humano por excesso de pressão, tá ligado? O sistema nervoso, ele faz qualquer coisa no teu corpo, cara. Qualquer coisa, mano. O sistema nervoso do teu corpo, ele controla o teu corpo inteiro. Qualquer coisa, mano. Pode acontecer as coisas mais bizarras do mundo, cara. É normal, viado. Já teve cara... Eu não me lembro se o Falcão foi por causa disso, né? O Falcão não ficou com a cara paralisada na final de Copa do Mundo, mas acho que o dele não foi isso, né? O dele foi alguma outra porra, esse pá. Enfim, isso acontece também, mano. É normal, cara. É loucura o que o corpo humano pode fazer, mano. Não tem lógica às vezes. No médico da seleção. Por isso, a versão mais aceita é de que foi consequência do estresse. Bruno, esquece Dito isso, aí, ó, por que estresse, mesmo mano. assim ele jogou? O médico colocaria sua carreira em risco dessa forma? Arriscaria a vida do atleta para que ele entrasse em campo? E é aí que entra outro personagem dessa história, a Nike. Desde 1996, a Nike é fornecedora de material esportivo da seleção. Além disso, a jovem estrela Ronaldo assinou um contrato vitalício com a fornecedora em 1994. Moleque, a Nike meteu um contrato vitalício pro Ronaldo em 94, quando ele era uma criança ainda. Olha a confiança que a Nike tinha no Ronaldo, tá ligado? O cara era uma criança, contrato vitalício nele. Valeu. Que loucura, cara. Não é segredo para ninguém que a empresa norte-americana tem um poder imenso na confederação. O próprio Edmundo declarou que, abre aspas, pessoas da Nike estavam na concentração... Abre aspas do Edmundo. Pessoas da Nike estavam na concentração. Aspas foda, velho. 24 horas por dia, como se fossem membros da equipe técnica. Fecha aspas. Em 98, o atacante teve uma conversa vazada onde insinuou o grande poder de influência da fornecedora sobre a seleção. É uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força da coisa. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Moleque, eu nunca tinha visto isso, tá? Mas isso aqui é uma acusação grave, velho. Caralho, mano, isso aqui é... Cara, isso aqui são palavras fortes, mano. Que isso? Corrobora com a tese de que, na realidade, a Nike influenciou para que o atleta entrasse em campo. Afinal, era o principal ativo da marca, e ele não poderia ficar de fora do jogo de maior exposição na carreira. E não é coincidência que a imagem que ficou eternizada após o apito final foi Ronaldo desolado, com suas chuteiras da Nike no pescoço pro mundo todo ver. E vou trazer a informação aqui. Ah, mas não sei o que. Ah, mas tu tá louco. Vou trazer a informação aqui. Essa chuteira é feia. Foda-se. Essa chuteira é feia. Ela ficou eternizada, mas a chuteira é feia. Mas tem quem vá ainda mais longe. Há quem acredite que, na realidade, Ronaldo sequer sofreu uma convulsão, dando origem à folclórica frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Tudo surgiu de uma corrente de e-mail com um longo texto afirmando com todas as letras que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Os jogadores inicialmente ficaram contrariados, mas... Já tá errado. O Brasil sediará a próxima Copa, de 2002.
Porra! Que Eles meio foram é esse, cara? convencidos após uma grande oferta financeira e vantagens contratuais com a Nike, que seria parte do acordo. Mesmo assim, Ronaldo Atrasou, se tudo atrasa no recusava a Brasil. participar. Por isso foi cortado. Após ameaças de perder seu contrato vitalício, ele foi convencido a atuar. O acordo seria que o Brasil sucumbiria no gol de ouro. Porém, a apatia dos jogadores durante o jogo fez com que a França dominasse e vencesse o duelo com facilidade. A Copa de 2020, a Copa de 98 tinha gol de ouro na prorrogação? Tinha? Caralho, não sabia não, mano. Nem lembrava dessa porra não. A de 2002 também? Caralho. Eu já cometeu o cu nessa época aí, Tito. O título deu à França equilíbrio político em um momento de alta taxa de desemprego e crise, enquanto a Confederação Brasileira ganharia em troca sediar a próxima edição, e também caminho facilitado para o Penta em 2002. Essa teoria ganha força porque, em partes, o e-mail acertou. O Brasil realmente foi Penta em 2002, sendo beneficiado pela arbitragem em pelo menos 2 jogos. Porém, o Brasil não foi sede daquela edição. Não foi. Ele só voltou a sediar o torneio em 2014, Errou sendo por um escolhido tempinho como aí. tal em outubro de 2007. Uma semana após a final perdida, o site da CBF é hackeado e o texto fica exposto no site da entidade. Toda essa história desencadeou uma grande crise na CBF. Nessa época devia ser muito fácil hackear site, né, cara? Uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos naquela final. Porém, essa foi encerrada em 2001 sem nenhum avanço. E todos os jogadores e pessoas envolvidas negam veementemente todo o conteúdo daquele e-mail. Para corroborar aqueles que acreditam em alguma manipulação em favor dos franceses, ainda surgiu uma declaração de Platini, anos depois, que confirmou que o sorteio foi manipulado para que Brasil e França só se enfrentassem na final. Caralho. Outra teoria da conspiração bastante difundida é de que a partida entre a Argentina e Peru pela Copa do Mundo de 1978 foi manipulada. A Argentina sediava o torneio em meio a uma das mais sangrentas ditaduras militares do continente sul-americano. A própria escolha da Argentina como sede levanta suspeitas bem razoáveis. Afinal, o regime de Videla usou o Mundial para colocar panos quentes nos desaparecimentos e outras atrocidades que os militares praticavam. Eis que na semifinal se encontravam no grupo B os donos da casa com Peru, Brasil e Polônia. Todos jogariam contra todos e o primeiro colocado avançaria à final. Na primeira rodada, Brasil e Argentina ganham seus duelos. Na segunda, a Polônia venceu e, por consequência, tirou as chances de classificação do Peru, enquanto Brasil e Argentina protagonizaram a Batalha de Rosário. O jogo muito truncado terminou 0-0, mas ficou marcado mesmo pela pancadaria que aconteceu. Cara, eu queria uma vez na história presenciar um Brasil e Argentina numa Copa do Mundo. O Brasil se colocava ligeiramente à frente pelo seu saldo de gols, e a vaga seria definida na rodada final, com os jogos marcados para acontecer simultaneamente. Porém, de forma inexplicável, a pedido da TV local, o jogo da Argentina foi adiado em 3 horas. Dessa forma, eles jogariam sabendo exatamente de quanto precisavam para ir para a final. O Brasil fez sua parte e venceu os poloneses por 3-1. Vamos, Brasil. Com que a Argentina precisasse de no mínimo 4 gols para se classificar. E adivinha o que aconteceu? A seleção portenha massacrou o Peru. 6-0 fora o baile. Vale lembrar que a seleção peruana não era ruim. Tinha chegado às semifinais porque liderou o grupo com a Holanda. Mas, nos dias que antecederam essa partida, aconteceram movimentações bastante suspeitas nos bastidores que talvez explicassem o resultado. Fora a gritante alteração. Olha essa perdida de bola. Ué, não acontece isso? O Flamengo vendeu a final da Libertadores pro Palmeiras, então. É isso que tu tá querendo me dizer. O Flamengo vendeu a final da Libertadores pro Palmeiras. Futebol é imprevisível. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu. Partida. Teve também o fato do goleiro peruano Ramon Quiroga ser argentino naturalizado peruano.
Anos depois, ele veio a público dizer que com certeza alguém ganhou dinheiro com aquela goleada. Outros jogadores daquele elenco também confirmaram a história de que alguns dos companheiros deles foram comprados para fazer corpo mole. Seja com dinheiro ou até com ofertas para jogar no futebol argentino nos anos seguintes. Relataram também que no pré-jogo o ditador Videla entrou no vestiário da seleção peruana e fez um discurso sobre a irmandade entre os dois países. Caralho, como se não bastasse, 10 dias que é isso, Golden Shower? Que isso? O governo argentino ainda fez uma generosa doação de 50 milhões de dólares e 35 mil toneladas de trigo ao governo peruano. No final das contas, o Brasil voltou para casa como a única seleção invicta no torneio, enquanto a Argentina derrotava a Holanda e conquistava sua primeira estrela mundial. Cara, tem que ser dito que formato de bosta de Copa do Mundo que a gente tinha antigamente, né? Impressionante, cara. Pelo amor de Deus. Mesmo com tantas alegações e fontes diferentes que indicam que esse jogo foi realmente manipulado, é difícil de classificar como algo confirmado. Então, ainda cabe na categoria de teoria da conspiração. Aqui ficou claro, né? Esse aqui não é teoria da conspiração, né? Vamos ser sinceros? Esse aqui não é teoria da conspiração. Esse aqui é fato. É fato. Esse aqui, mano. Esse aqui eu não entendo. Já vamos passar por isso de novo, velho. Tá ligado? Isso aqui acontece, mano. Futebol, velho. Juiz erra. Acontece, mano. Em 2013, o Corinthians chegava à Libertadores com pompa de atual campeão. Manteve a estrutura e reforçou seu elenco para defender o título, sendo um dos grandes favoritos para o bicampeonato. Porém, toda a expectativa recebeu um duro baque logo na estreia. O Timão enfrentava o San José de Oruro lá na Bolívia, e logo com 5 minutos de jogo, Guerreiro abriu o placar para os corintianos. Na comemoração, um torcedor disparou um sinalizador que atravessou o setor visitante e atingiu o torcedor do San José, Kevin Espada, de 14 anos. O projétil de 20 centímetros atingiu o olho do jovem a 300 km por hora, o que infelizmente causou sua morte instantaneamente. Ao término do jogo, 12 corintianos foram presos na Bolívia. 5 deles permaneceram por 10 meses até a liberação. E o regulamento da Conmebol previa que os clubes poderiam ser punidos pelo comportamento inadequado da torcida, como por exemplo, usar sinalizador. Essa pena poderia ser de uma simples multa até a exclusão da competição. Existia um risco sério do clube acabar excluído do torneio pela gravidade do acontecimento. Então, depois de 2 semanas, foi realizado o julgamento para decidir as consequências. A pena foi de apenas uma multa de cerca de R$400 mil e a proibição do clube levar a torcida na condição de visitante por 18 meses. Os corintianos respiraram aliviados e acharam que o sonho do Bi continuava de pé. O clube passou tranquilamente pela fase de grupos, como líder, para nas oitavas de final acabar caindo contra o Boca Juniors, reeditando a final do ano anterior. Pô, mano, em que os... vou fazer isso na moral agora, tá? Não é porque eu sou contra o Corinthians e tal. Na moral, pô, mano, o Corinthians tinha que ter sido excluído da Libertadores aqui. Pelo amor de Deus, gente. O Corinthians tinha que ter sido excluído da Libertadores ali, mano. Pelo amor de Deus, cara. É loucura não ter sido, cara. Loucura completa não ter sido, mano. Mataram uma criança dentro do estádio, porra. Uma porra de sinalizador, cara. Caralho, mano. Isso aí é loucura, mano. Os brasileiros se deram melhor. O jogo de ida foi vencido pelos argentinos por 1-0. E na volta, no Pacaembu, aconteceu uma das piores arbitragens da história do futebol. O Corinthians foi operado de uma forma que não tem como não pensar olha que foi isso aí, cara. Esse jogo apareceu no meu último vídeo sobre os maiores roubos da história da Libertadores. Se você não viu, recomendo que veja, porque eu não vou me alongar muito nos lances. Mas basicamente, Carlos Amarília e sua equipe de arbitragem deixaram de dar pelo menos 2 pênaltis e anularam 2 gols legítimos da equipe brasileira, que acabou eliminada após empatar. Galera, eu mesmo fiquei muito triste nesse dia aqui, mano. Tá ligado? Tipo, eu lembro como se fosse ontem, cara. Foi, pô... Eu fiquei, assim, desolado, assim, na frente da televisão, pensando, como podem fazer isso? Tá ligado? Como pode? Não pode, isso não é justo e tal. Eu fiquei, mano... Foi muito triste, tá ligado? Foi muito triste, mas acontece, né? O futebol é difícil demais, velho. Em 1-1.
Até para os padrões da arbitragem latina, esse jogo foi muito fora da curva. E é olhando para esse cenário que surge uma teoria da conspiração a respeito da motivação disso. Muitos viram como a Conmebol tirando o Corinthians da Libertadores o mais rápido possível na marra por conta da morte de Kevin. É dito que a Conmebol não teve coragem de eliminar o Corinthians no tribunal e tentou fazer de forma natural. Mas natural, né? É que o Corinthians não podia, em hipótese alguma, ganhar Libertadores depois do que aconteceu com o jovem boliviano. A Conmebol não ia deixar. Anos depois, vazaram áudios de um influente cartola argentino, Julio Grondona, que confirmaram que houve manipulação na escolha do árbitro. Alguns membros da direção corintiana, na época, chegaram a declarar publicamente que acreditam o Carlos que a Amarília meio que morreu depois disso daí, né? Foi a forma que a Conmebol encontrou de eliminar... E sabe o que é o mais foda? Tipo, eu tenho uma lembrança de Libertadores anteriores, tipo assim, fim dos anos 2000, início dos anos 2010, de que o Amarília era um árbitro muito bom. Ele sempre era elogiado, tá ligado? Por isso que isso aqui choca pra caralho, né? Porque ele sempre foi tratado como um árbitro muito bom. Tipo aquele argentino que é pica aqui na América do Sul hoje, que eu esqueci o nome dele agora, tá ligado? O Amarília era tratado como um árbitro muito bom, mano. E aí essa porra que aconteceu e depois disso eu nunca nem lembro. É, o Pitana, exato, ele era tipo o Pitana da época. Todo jogo pica parecia que era ele, sabe? Tipo... enfim, né? Corinthians, depois da tragédia de Oruro. Olha aí, essa aí a gente falou também, essa é clássica, né? 2013 foi um ano que deu o que falar. Quase, hein, rapaziada. Quase, hein, tava ali perto, mano. Eu já falei, mano, esse ano aqui, ó. Esse ano aqui é o maior caso. Lembra quando muita gente se fala da época do centro do país, as pessoas lembram mais, né? Lembram aquele ano que o Hernanes, literalmente sozinho, fez o São Paulo não ser rebaixado no Brasileirão? Todo mundo fala dessa porra. Cara, esse ano aqui, o D'Alessandro, sozinho, fez o Inter não ser rebaixado. E é a mesma coisa. O D'Alessandro não rebaixou o Inter. Foi isso. É impressionante, assim. Ele carregou nas costas de um jeito inacreditável que era assustador, mano. Ele carregou. Ao término da rodada final do Campeonato Brasileiro, foram rebaixados Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, bizarramente, naquela mesma rodada, houveram 2 escalações irregulares. Algo relativamente raro e que acabou mudando as equipes que foram para a segunda divisão. No dia 7 de dezembro, o Flamengo... Moleque, que seleção, hein, mano? Ó. Nixon, Hernani Brocador, Paulinho, Carlos Edu... Pô, esse é o Flamengo. Esse aqui é o verdadeiro. Esse aí. Escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso... Essa época que o Brasil não tinha uma camisa do Flamengo no armário. Nenhuma. Final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. De acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro, a escalação de um atleta irregular deveria retirar 3 pontos, mais os pontos conquistados pela equipe na partida em questão. Como o jogo empatou, o Flamengo perderia 4 pontos. Sem esses 4 pontos, o Flamengo iria de 49 para 45 e cairia da 11ª colocação para a 17ª, salvando o Fluminense e entrando na zona de rebaixamento. Cara, olha que mundo foda esse aqui na época, né? Tipo assim, o Vasco, o Flamengo e o Fluminense, os 3 disputavam um deles pra não ser rebaixado. Pô, mano, o futebol já foi bem mais legal do que é hoje, né? Hoje em dia só o Vasco continua fazendo isso. É foda. Mas, antes que os rubro-negros entrassem em desespero, no dia seguinte a esse jogo, Portuguesa e Grêmio entravam em campo em uma partida que não valia rigorosamente nada. Tudo se encaminhava para um 0-0 bem chato. Porém, aos 33 minutos do segundo tempo, a Portuguesa Everton entra acabou no lugar de Wanderson. O problema é que no segundo tempo, cara, Everton... Esse tweet ainda existia até hoje, é muito foda. Tá ligado? Por isso que o Twitter, ele é marco histórico, tá ligado? É muito pica, mano. Olha o tweet que ainda existe, tá ligado? Um clube acabou aqui. Tem um tweet anunciando que um clube acabou até hoje, tá ligado? É absurdo, Então pô. Entra no lugar de Wanderson. O problema é que Everton também estava suspenso, fazendo com que a Portuguesa, assim como o Flamengo, fosse punida com a perda de 4 pontos, indo de 48 para 44. Por sua vez,
caindo para a 17ª colocação, salvando a pele do Flamengo e quem salva o Vasco, e caindo para a segunda divisão. Não é tão comum jogadores serem escalados irregularmente. Imagine só 2 na mesma rodada. Isso alimentou teorias da conspiração de que, na realidade, a Portuguesa tenha deliberadamente escalado o atleta irregular, em troca de uma compensação financeira. Os suspeitos eram Flamengo e Fluminense. 2 vagabundos. As teses eram as seguintes. A primeira seria que o Flamengo escalou André Santos de forma irregular, percebeu a cagada que fez e ofereceu dinheiro para que a equipe paulista, que jogaria no dia seguinte, cometesse o erro. A outra dizia que o Fluminense, ameaçado de rebaixamento, teria encomendado a entrada de Everton como um plano B, caso o clube não conseguisse um resultado que o salvasse dentro do campo, o que realmente acabou acontecendo. A revista Placar publicou que representantes dos clubes cariocas se reuniram dias antes da rodada final para procurar soluções e brechas para evitar que 2 times do Rio fossem rebaixados, Caralho, o que seria catastrófico para as verbas de televisão do ano seguinte. O Ministério Público chegou a concluir que a Portuguesa vendeu a vaga, porém, anos depois, o inquérito foi arquivado por falta de evidências. Tu sabe que isso tipo assim, isso é uma coisa que realmente dá pra de fato pensar, né? Porque eu já vi mais de uma pessoa falando que para muitos times vale mais a pena ele ficar na Série B e não subir, ficar tipo assim na Série B ali em 5º e não subir, do que ficar subindo e descendo. É mais rentável. Por incrível que pareça, tá ligado? Tem muita gente que fala que tem times que fazem campanhas boas na Série B e não sobem propositalmente. Se faz sentido ou não, eu não sei, mano. Mas já escutei isso mais de uma vez, essa porra, cara. Então não duvidaria. Se a vaga foi... Porque provavelmente a Portuguesa nesse momento ia pensar assim, vamos ser rebaixados. E ano que vem a gente joga a Série B ali, fica ali pra cima, pá, tranquilo. O problema é que, né, a partir daqui foi só tragédia. Comprada, o dinheiro deveria aparecer em algum lugar. Mas nenhuma quantia suspeita foi encontrada nas contas da Lusa e nem de nenhum funcionário. Fato é que a CBF avisou o clube que a suspensão do atleta ainda não tinha sido cumprida, o e-mail foi visualizado, mas essa informação nunca chegou até o treinador Guto Ferreira, seja por sabotagem ou incompetência. Embora a versão oficial, confirmada pelo próprio presidente da Lusa, é de que foi tudo cagada, muitos seguem acreditando em uma trama pela compra da vaga da saudosa isso é... Pô, beleza, não avisaram o Guto. Cara, você tá querendo me dizer que ninguém na comissão técnica inteira do Guto que trabalha com ele teria prestado atenção a ponto de não perceber que tem um jogador suspenso, mano? Pô, mano, eu não consigo acreditar. Tá ligado? Eu não consigo acreditar num amadorismo desse, velho. Portuguesa na primeira divisão. E nem o próprio jogador, exatamente, cara. Pô, isso aqui acontecia direto, tá? Isso aqui, quem lembra das Champions ali no início dos anos 2010, irmão? Todo ano tava os dois numa semifinal, e um pra cada lado, e um pipocava. Sempre. Era impressionante, cara. Outra teoria da conspiração muito difundida, principalmente na Europa, é de que a UEFA manipulou diversos sorteios para tentar fazer um El Clássico na final da Liga dos... Irmão, se tivesse acontecido uma vez, cara, o planeta iria parar, tá ligado? Imagina, velho, um El Clássico Messi e Cristiano Ronaldo na final da Champions League é papo de loucura. Seria, assim, um evento, porra. Na temporada 2010-2011, Barcelona e Real Madrid fizeram uma das semifinais da Champions. O Barça se deu melhor e avançou à final, onde acabou campeão posteriormente ao derrotar o United. Nessa época, começava a aflorar a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que dominariam o futebol mundial pelos próximos anos, um com a 10 do Barcelona e o outro com a 7 do Real. A UEFA viu naquilo um prato cheio para ganhar muito dinheiro. Seria muito conveniente para o espetáculo que essas duas figuras fizessem a final da Liga dos Campeões, a competição de clubes mais badalada do futebol, que de quebra seria um clássico nacional dos mais viscerais do planeta. Eis então que em 3 das 4 temporadas seguintes, Barcelona e Real Madrid estariam presentes nas semifinais. E em todas estariam em lados opostos. Pode ter sido sorte?
Pode, mas a probabilidade não é favorável, e isso já foi suficiente para surgirem suspeitas e teorias a respeito de manipulação no sorteio. A tese era que as bolinhas eram colocadas no congelador horas antes do sorteio para que elas ficassem frias e se diferenciassem das demais no momento de sortear. É muito fácil de manipular. Verdade, não dá para dizer que a UEFA não fez a parte dela. Mas infelizmente, os espanhóis não. Na temporada 2011-2012... ninguém confere essa porra, tá ligado? Dava pra fazer de 2 jeitos diferentes. É só querer. Tem como fazer isso aí da temperatura, botar umas bolinhas frias aí, outras quentes, tá ligado? E o peso da bola também. Ah, galera, o peso do Real Madrid e do Barcelona, a bola é mais pesada. Mano, é só querer, tá ligado? É só querer. Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid acabaram eliminados nas semifinais. No ano seguinte, 2012-13, a dupla espanhola novamente sucumbiu nas semis para os alemães Bayern e Borussia. Em 2014-15, o Barcelona conseguiu chegar à decisão após bater o Bayern. Porém, o Real ficou no caminho para a Juve. Anos depois, um árbitro acusou a UEFA de manipular sorteios, mencionando especificamente a edição de 2012-13. Uma das citadas agora há pouco. Ele afirmou que o sorteio colocou Barcelona, Bayern e Real em chaves separadas, evitando que o Málaga encontrasse o caminho de um dos espanhóis, porque seria um confronto menos interessante financeiramente para a entidade. Ué. Mas aí foda-se aqui também, não? Vão beneficiar o Málaga junto com esses caras, pô. E o que o Bayern tem a ver? Porra, não, mas aí não tem como, mano. Essa daqui não faz sentido. Pô, ou eu sou muito burro e não entendi o que ele quis dizer. Agora há pouco. Ele afirmou que o sorteio colocou Barcelona, Bayern e Real em chaves separadas, evitando que o Málaga encontrasse o caminho de um dos espanhóis. Mano, por que seria algo interessante o Málaga... Assim, não, galera, não, vamos fazer o Málaga pegar um dos times bom. Por quê? Não, isso aqui eu não entendi, mano. Pô, sei lá. Porque seria um confronto menos interessante financeiramente para a entidade. Segundo o árbitro, foi utilizada uma técnica de vibração para manipular as bolinhas. Manipulação no chaveamento não é uma teoria nova. Nós já vimos nesse próprio vídeo Platini admitindo que colocou França e Brasil em lados opostos propositalmente. Um executivo da FIFA que participou da organização de mundiais confirmou a tese, afirmando que os sorteios das Copas em que trabalhou foram manipulados, como em 94, onde um dia antes já se sabia que o México seria sorteado para jogar em Orlando. E dito e feito, Blatter, que foi acusado de manipulação, porque era o responsável pelos sorteios nessa época, disse que em Copas do Mundo nunca aconteceu, mas em nível europeu, sim, era uma prática comum, com a famosa técnica das bolinhas frias. Que vagabundagem. Dr. Fuentes foi um médico espanhol que foi peça principal de um escândalo de doping no ciclismo que veio à tona em 2006, a Operação Puerto. Durante as investigações, surgiram indícios que ligavam Dr. Fuentes ao futebol. O jornal francês Le Monde publicou que supostamente 4 clubes contrataram seus serviços: Real Madrid, Barcelona, Valência e Betis, sugerindo que ele teria elaborado planos de preparação para essas equipes que incluíam práticas de doping. Todos os 4... Já deu pra ver que o doping não é algo milagroso, né, galera? Claro aqui. 4 clubes negaram o envolvimento, e o médico também. E a Operação Puerto nunca foi muito além do ciclismo. O Le Monde... o Valência meteu uma La Liga numa época assim, não? No início dos anos 2000, eu acho. Foi processado pelas acusações sem provas. Então esses casos no futebol acabaram passando sem maior apuração. Mas em 2013, uma investigação interna da Real Sociedad chegou à conclusão de que o clube pagava 327 mil euros anualmente a Dr. Fuentes entre 2000 e 2005. Curiosamente, em 2003, o clube teve sua melhor colocação recente no Campeonato Espanhol, um segundo lugar.
levando muitos a crer que Dr. Fuentes estava por trás do sucesso de muitos clubes espanhóis no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Galera, acabei de ver uma informação aqui pra vocês, mano. Olha só que maneira, galera. A Nike vai relançar a Hyper Venom, né? Chuteira que todo mundo conhece aí, mano. E vai ser dia 29/5. E você aí que quiser comprar, vai tá barato, mano, tá? É R$2.500. Então aí você que quer ter sua Hyper Venom de novo, mano, tá baratinho, mano. R$2.500, velho. Tá dado, eu diria, tá? Tá dado, mano. Mas esses casos teriam sido acobertados pelas autoridades espanholas, que temiam o grande impacto desse escândalo no futebol mundial. Nessa mesma época, outro grande escândalo de doping assombrava a Juventus. Em 2004, o médico do clube Ricardo Agrícola foi condenado por fornecer drogas para melhorar o desempenho de atletas entre 1994 e 1998. Um especialista alegou que era praticamente certo que jogadores da Juve tomaram substâncias ilícitas, nem que sejam em pequenas doses, citando Antônio Conte, Del Piero e Didier Deschamps. Vale lembrar que nesse período, em 96, a Juventus foi campeã da Liga dos Campeões. Porém, em 2005, o médico e o diretor do clube que haviam sido condenados foram inocentados após apelação. O doping no futebol é um assunto polêmico e que envolve muitas teorias da conspiração. Afinal, é um dos esportes com menor incidência de casos, apesar de ser um dos mais praticados, o que leva muitos a acreditarem que há um acobertamento por parte de entidades maiores. Houveram alguns casos de equipes que levantaram suspeitas do uso de substâncias ilícitas no futebol, como por exemplo a seleção russa na Copa do Mundo de 2018, devido ao espetacular rendimento físico do time mesmo passando por duas prorrogações e que consagrou sua melhor campanha na história das Copas. Você é a favor do doping? Cara, se meu time usar for campeão e ninguém descobrir, eu sou a favor. Pros outros eu sou contra. Acho uma falta de respeito com o esporte, tá ligado? Desrespeitar o esporte. Agora, se for o meu time e ninguém descobrir e for campeão, eu sou a favor. Chegando até as quartas de final. Tudo explodiu quando a Agência Mundial Antidoping descobriu um escândalo institucional de doping na Rússia, que tirou o país da Copa de 2022 e das Olimpíadas de Tóquio. Apesar de alguns jogadores do time de futebol terem sido investigados, o caso foi arquivado pela FIFA por falta de provas. Essas teorias também rondaram o Bayern de Munique na temporada de 2020, em que o clube conquistou a famosa Champions da pandemia. Fóruns em redes sociais suspeitaram do anormal aspecto físico de muitos dos jogadores do clube bávaro, que notavelmente estavam muito mais fortes do que em qualquer outro momento de suas carreiras. Apesar dessa ser uma teoria relativamente conhecida, não existe nenhuma prova ou outro indício que aponte para essa direção. Eu lembro dessa época e todo mundo falando disso mesmo. Essa aí já teve outro vídeo dele, né? A existência de seres extraterrestres é uma das mais populares teorias da conspiração. Existem vários relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. E, curiosamente, o maior avistamento coletivo de um OVNI aconteceu em um jogo de futebol. Era a noite de 6 de março de 1982, no estádio Morenão, no Mato Grosso do Sul, onde o Operário recebia o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 2-0, mas as manchetes da época só falavam sobre um suposto disco voador. É relatado que durante o primeiro tempo, um OVNI surgiu no céu sobre o estádio. Cara, isso é muito foda. O objeto emitiu uma forte luz sobre o campo, chocando os 24 mil presentes no episódio. Segundo relatos do próprio árbitro, o jogo foi paralisado nesse momento, sendo retomado após o sumiço do disco voador. Apesar dos relatos dos 20 mil presentes, não existe nenhum registro fotográfico em áudio ou vídeo do incidente. Como é que o que torna tudo mais estranho é que os gols do jogo estão disponíveis no YouTube. Porém, o jogo completo se encontra apenas nos arquivos da Globo, não estando disponível. A Globo não liberar essa porra é loucura, velho. A reportagem foi feita anos atrás, onde repórteres assistem ao VT completo do jogo, relatando que não existe nenhuma paralisação ou aparição estranha durante a transmissão, contradizendo os testemunhos de milhares de espectadores, além do próprio árbitro e de alguns dos jogadores em campo.
Teorias dizem que a mando do governo, a Rede Globo alterou a fita daquela transmissão, ocultando o trecho da aparição e empurrando para debaixo do tapete esse incidente. Apesar de não ter absolutamente nada que sustente a Globo essa teoria, tá com ZT. esse não deixa de ser um dos episódios mais folclóricos do futebol brasileiro. A Globo tá com ZT. Esquece. Bom, rapaziada, por esse mês foi isso. Espero que tenham curtido. Se você viu até aqui, comenta aí embaixo qual teoria da conspiração do futebol você acredita. Esse é um tema muito legal e que ainda dá pra falar muita coisa. Então... Correto, Story About Football, papo reto.